O Fantástico denuncia fraudes no processo de seleção de candidatos de um programa do governo que deveria beneficiar famílias pobres. O programa Minha Casa Minha Vida já entregou casa própria a mais de 450 mil famílias de baixa renda. Mas associações e ONGs credenciadas pelo governo forjam documentos e cobram taxas ilegais aos interessados em realizar este sonho. Caroline tem 22 anos, não tem filhos e está comprando uma casa na Grande São Paulo com a ajuda do governo. Carlos, de Lusiânia, Goiás, dirige um carro do ano e pode ter 2 casas, também com dinheiro público. Eles ganharam o direito de ter um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, o programa de construção de moradias populares financiado pelo governo federal. E entraram na lista de beneficiários por meio de uma modalidade específica, em que organizações não governamentais, cooperativas e associações são habilitadas como parceiras. Com autorização do governo, essas entidades escolhem as famílias, criam os projetos e até executam as obras. E só podem se candidatar pessoas com renda familiar de até R$ 1.600 brutos. Nossa reportagem investigou algumas entidades e descobriu várias irregularidades. Eu não declarei renda lá também. Vamos declarar renda, Deus me livre. Ia sair caro demais. Eu tiro 2 mil por mês e passou pra caixa. Passou. Já passou. Carlos conseguiu se inscrever no Minha Casa Minha Vida pelo projeto da Cooperativa Habitacional dos Moradores do Distrito Federal e entorno, em Lusiânia. A obra não foi aprovada pela Caixa e não saiu do papel. Mesmo assim, a cooperativa ajuda a negociar lotes de gente que nem recebeu a casa e já quer passar para frente. Um produtor do Fantástico foi até a entidade tentar uma vaga. A funcionária disse que a lista estava completa, mas ofereceu os contatos de Carlos, que queria vender um de seus lotes. Explica de novo, eu tenho que pagar então. 4.500 e pode ser ou tudo de uma vez ou a metade e a outra metade com 30 dias. Nossa, tô achando tão simples, é só isso mesmo? Só isso. Só isso. Nosso produtor se encontra com Carlos. Eu vou vender um para poder sanar algumas dívidas. Depois, se eu conseguir outro também, eu vou pegar mais um, porque vai ser investimento. Ele explica como obter vantagem. É interessante você não dar nenhum comprovante de renda. Porque aí, quando passar para o financiamento da Caixa, ela vai pagar somente 10%. Vai ficar barato, vai ficar baixo. E conta que mentiu para ter um lugar privilegiado. Eu falei que eu tinha cadeirante, que precisava pegar ônibus e tudo. Então você tem que inventar algumas coisas para ficar com um lote melhor. Carlos diz que conseguiu 2 casas. Uma para ele e outra para a mulher dele. Lá tem um ou outro que é da minha esposa. Então a gente vai manter um. Isso é proibido pelo Minha Casa Minha Vida. Se ele tem uma união estável, ele é um único núcleo familiar. Por que ter 2 casas? O Minha Casa Minha Vida não é para fazer comércio. A seleção deve priorizar mulheres chefes de família, portadores de necessidades especiais, idosos e pessoas consideradas em situação vulnerável, como moradores de áreas de risco. O objetivo é atender a população mais pobre. Para ter a casa própria, as famílias pagam 10% do salário durante 10 anos. O governo paga o resto. Assim, uma família que recebe um salário mínimo por mês deve pagar à Caixa R$ 54 durante 10 anos. Uma casa que custa R$ 57 mil, por exemplo, sai por R$ 6.540. Voltando à instituição em Lusiânia, nosso produtor pergunta se é possível conseguir uma casa para alguém que ganha mais do que R$ 1.600. Todo mundo não tem renda fixa, né? Ele ganha mais do que os 1.600. Mas aí a gente coloca só mesmo dentro da renda. Vocês fazem? Uhum. Tá. Aí é só, vem aqui mesmo e faz aqui mesmo. Isso. A funcionária da ONG apresenta um contador, que pode fazer um documento declarando uma renda menor. Paga alguma coisa para fazer? Paga R$ só. Lá na frente não tem problema. A Caixa, essas coisas. Não tem nada. Tá. Já tem outros casos assim, então. O superintendente da Caixa admite que é difícil comprovar a fraude. Mas ao receber essa declaração de autônomo, a Caixa não tem como saber se ela é verdadeira ou falsa? Não, a gente presume, quer dizer, existe uma entidade que está apresentando, existem pessoas que apresentam essa documentação de parte do pressuposto que existe seriedade e honestidade. Uma vez detectado qualquer tipo de irregularidade, não tenha dúvida, a Caixa vai atuar de maneira efetiva. Encontramos também instituições que cobram vários tipos de taxa em troca de um lugar no programa. A Tamara pagou R$ 3 mil durante quase 2 anos para ter uma casa do programa Minha Casa Minha Vida. Que seria aqui neste terreno em Lusiânia, Goiás,
onde a gente tá e não tem nada, né, Tamara? Quando que eles disseram que ia ficar pronta a casa? No final de 2009 para 2010, no começo. No máximo até janeiro de 2010. E esse é o endereço que está no contrato? Esse é o endereço que está no contrato. Que é o que? Quadra 115, lote 12. É aqui? É aqui. E nada? Nada, só mato. Tamara desistiu de esperar e procurou a cooperativa, mas recebeu de volta apenas R$300. Ela entrou com um processo na justiça. O terreno é o mesmo em que Carlos tenta vender um de seus lotes. A presidente da cooperativa negou que Carlos tenha 2 vagas. Ele só tem o cadastro dele. Vendo ali a oportunidade de passar aquela cota, ele inventou que tinha 2 cadastros. Por telefone, Carlos também diz que mentiu o tempo todo para o nosso produtor. Mas por que você diz tanta mentira para ele? Porque eu quis. Mesmo assim, ela vai discutir a exclusão dele do projeto. Segundo ela, a funcionária da ONG deu informações erradas e será demitida. Em São Paulo, essa outra organização cobra R$ 5.500 pela vaga. O valor assim, você paga R$ 5.500, é parcelado ou à vista, conforme melhor para o senhor, está contado com a Caixa. Eu diria que cobrar R$ 5.500 para se inscrever num programa onde as famílias pagam 10% de contribuição depois da unidade pronta, ou no mínimo R$ 50, não é coerente. Desde 2008, a entidade oferece apartamentos aqui neste terreno em Itacoaquecetuba. Por enquanto, nada ainda foi construído e o projeto nem foi aprovado pela Caixa. Seriam 12 prédios aqui nesta área, mas hoje só tem mato. Na internet, a instituição anuncia parcerias com o Ministério da Justiça e com 2 braços das Nações Unidas, a Unesco e o Unicef. Mas o Ministério e as 2 entidades negam a ligação. O presidente da Associação de Desenvolvimento e Integração Humana não quis gravar entrevista e disse que tudo que a entidade faz está dentro da lei. O Ministério das Cidades é o responsável pelo Minha Casa Minha Vida, que já entregou mais de 450 mil casas e apartamentos desde 2009. A parceria com as ONGs é a parte menor do programa. Em geral, os compradores negociam os imóveis com as construtoras e o governo paga parte da dívida. Em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo, a ONG que selecionou famílias para este condomínio foi criada pelo presidente do Partido Verde da região e ex-candidato a prefeito, Ricardo Silva. Caroline, que apareceu no começo desta reportagem e conseguiu uma casa, é filha de Ricardo. Um sobrinho solteiro também está entre os beneficiários. Quantas pessoas da sua família estão nesse 160? São as 2, né? Só? Não sei, só são elas? Você lembra mais de nomes aí? Alguma cunhada sua? Cunhada minha? Tá dizendo da Ana Paula? A Ana Paula. Tem mais uma Ana Paula. Ele pede ajuda à mulher dele, Ana Silda, ex-vereadora e atual presidente da ONG. Tem mais alguém da família? A Wilson, né? A Wilson. Quem ele é, seu? Cunhado. Seu cunhado. Irmão da senhora? Também casado, com famílias, dentro do critério. Quem mais, né? Aline, eu acho. Não, certeza, Aline. Aline. Aline é o quê? Aline, ela é filha de uma irmã minha, sobrinha. Né? O casal se lembra de 5 parentes entre os beneficiários. Essa mulher era funcionária da ONG chamada Conselho Comunitário de Educação, Cultura e Ação Social. Ela diz que foi obrigada a incluir parentes dos dirigentes no lugar de outras famílias. Tive que falar, olha, você não passou na pesquisa da Caixa. No CADIM Multi, na tua renda, você ultrapassa o que a Minha Casa Minha Vida exige. E era mentira? Muitas vezes foi mentira. E ele só chegou com a documentação, me entregou e falou, ó, essa pessoa tem que entrar, que é minha sobrinha. Ricardo e o sobrinho negam que tenha havido privilégio. Ele não falou, é garantido que você vai ter uma casa. Ele me convidou, eu abracei o convite. Eu não posso fazer nada que beneficie o meu sobrinho ou a minha filha. Mas também não posso fazer nada que prejudique eles. O programa diz o seguinte, é para famílias de baixa renda, de 0 a 3 salários mínimo. Ele está dentro do perfil? Tem filhos? Tem família? Tem casa? Não tem. Então, se inscreve no programa. A filha Caroline não quis gravar entrevista. Sem saber que estava sendo filmada, contou que também era solteira quando foi selecionada para o projeto. Trabalhava lá. Eu não era nem casada. Quando eu comecei a participar do projeto, eu só namorava com ele. Nem era casada ainda. Eu estudava, era estagiária no escritório.
Entre as 160 casas do conjunto, metade será entregue a solteiros. Não é um fato positivo. Com certeza, selecionar hoje uma pessoa solteira, né, assim, diante de tantas outras que têm famílias e que teriam prioridade pelas diretrizes gerais do programa. O Ministério Público Federal está investigando a atuação das ONGs na Grande São Paulo. Tanto a construtora quanto os beneficiários são escolhidos, literalmente escolhidos, por uma ONG, ou seja, uma entidade privada, e o Estado não tem nenhum controle efetivo direto. O cadastramento das famílias nem sempre é feito com base em critérios objetivos. Eu diria que é um convite à corrupção? Sem sombra de dúvida, são praticamente inexistentes filtros contra a corrupção no Minha Casa Minha Vida. Isso é muito grave. No município de Poá, também na Grande São Paulo, uma ONG chegou a cadastrar 200 moradores para o projeto habitacional neste terreno. Mas o Ministério das Cidades diz que nunca autorizou a ONG Compoá a trabalhar em nome do Minha Casa Minha Vida. Pessoas como Dona Terezinha acreditaram que se tratava de uma parceria com a Caixa. Ela pagou R$300 para que a ONG elaborasse um projeto que nunca saiu do papel. Como entra a Caixa Econômica Federal, a gente sempre, né, confia, né, para a Caixa Econômica, né? Eu caí num golpe, né? Isso aí eu caí num golpe. Mas ainda bem que perdi R$300, né? Que parece que não é muito, mas faz falta. Sem saber que estava sendo gravada, a presidente da Compoá diz que vai devolver o dinheiro. Eu faço, agendo e faço as devoluções para as famílias, você entendeu? A minha consciência, eu deito e durmo de boa, entendeu? Porque eu tenho a certeza que eu não estou lesando ninguém. Antes de pagar qualquer valor para entrar no Minha Casa Minha Vida, preste atenção a essas dicas. Veja se a entidade está autorizada pelo Ministério das Cidades. A lista está no site cidades.gov.br. Procure conhecer a ONG e saber como ela atua na comunidade. Informe-se sobre outras obras já executadas. Participe das discussões do projeto. Não aceite cobranças de taxas com as quais você não concorde. Lembre-se, esse dinheiro não garante um lugar no programa. A Caixa precisa aprovar todas as famílias selecionadas pela ONG. E o mais importante, os pagamentos para a Caixa só começam depois que o imóvel está pronto. As famílias, quando dão as declarações, elas também se responsabilizam pelas declarações que são dadas, né? Então, qualquer declaração falsa, assim, o cidadão que deu uma declaração falsa, ele irá arcar com as consequências daquele fato, né? Daquele ato. O Ministério das Cidades e a Caixa disseram que vão investigar os casos apontados pelo Fantástico. Depois de procurada pela reportagem, a Caixa suspendeu os processos das associações de Lusiânia e de São Paulo e pediu esclarecimentos às ONGs de Itaquaquecetuba e de Poá. Fraudes como essas acabam tirando do programa gente que precisa. Simone se inscreveu para o residencial em Itaquaquecetuba, mas foi excluída da lista final. Grávida de 4 meses, ela paga aluguel e ainda sonha com a casa que perdeu. Desde quando estava tudo mato lá, a gente sempre passava lá olhando e quando planaram, né, a gente sempre ficava paquerando o quintal, né? Ah, vamos morar aqui. Não deu certo. Isso me deixa triste até hoje, sabia? Porque se fosse aí, tá vendo? Agora você já tá ficando pronto, podia estar pensando em ir pra lá agora.